Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o Emprega Elas, a mais nova iniciativa da Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados, que foi lançada em parceria com o Rio Ônibus na sede do sindicato. E para tratar desse assunto, temos a honra de receber mais uma vez aqui a Joyce Trindade, vereadora, secretária municipal e agora mamãe da Antonella. Joyce, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar mais uma vez aqui do nosso podcast e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí à frente da secretaria já há 5 anos, né? Tocando aí a 5 anos já de secretaria, trabalho, Paulo. vereadora, nem te deixaram ficar de vereadora, né? Você mal Eu vou e assumiu, volto, já eu vou e volto. você vai e Eu volta, assumo, mas eu assumo várias missões ao mesmo tempo. sim, sim. Então, você é uma pessoa que ocupa o espaço assim, com a qualidade do seu trabalho. A gente acompanha, vê as iniciativas que você toma, não só você, a tua equipe toda. É um grande mérito teu saber montar uma equipe como a que você tem. A gente fica vendo na tua ausência agora na licença maternidade, quem esteve aqui conversando com a gente também, quem conduziu aqui o lançamento do processo, brilhou. A sensação que a gente tinha era de estar te ouvindo falando. Então, esse é um mérito muito grande seu, de saber transmitir as ideias, saber motivar a equipe. E a gente, quando olha, a gente vê aquele monte de Joyces assim. É uma sensação que tem todo mundo alinhado com o mesmo discurso, com a energia e o principal, Joyce, com aquele brilho no olhar, aquela certeza de que está fazendo uma coisa boa e vendo as pessoas que participam dos projetos também, as mulheres aí assistidas por vocês, como que isso faz a diferença na vida delas. Então, obrigado por participar com a gente e obrigado pela parceria constante. Já são muitos anos aí de parceria, de vários projetos que a gente vem fazendo juntos. E o Rio Ônibus, na figura do nosso presidente aqui, do João Gouveia, está muito feliz de estar desenvolvendo isso. A gente está assinando agora, né, o acordo também, né, documentando o Emprega Elas, a adesão do Rio Ônibus e de várias empresas aí ao projeto. Então, muito obrigado aqui pela tua presença, pela tua disponibilidade. Muito obrigada, Paulo. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Né? Mais uma vez eu aqui com vocês. Eu acho que é bacana a gente construir parcerias longas, porque a gente vê várias fases da vida. Né? Eu comecei com vocês aqui ainda com carinha de menina, continuo com cara de garota, mas agora numa nova versão ainda melhor, que é mãe, né? Nesse momento da minha vida que eu estou super feliz, né? Construindo um futuro ainda melhor para mim, para minha filha. E nessa construção a gente segue com parceiros tão fundamentais como você. E um ponto muito importante, Paulo, que você trouxe, que me deixa muito feliz, né, que eu escuto muito isso. Joyce, você está de licença maternidade, mas o trabalho não parou, a sua equipe continua na rua, continua nos espaços, né, parece que a gente está vendo você através dela, e isso, para mim, é fundamental. Eu acho que a maior capacidade de uma liderança é conseguir transmitir para a sua equipe a essência, a responsabilidade, o dinamismo e, é claro, né, aquela visão de futuro onde todo mundo faz parte. Porque eu sempre Sim. reforço muito para o meu time que a Secretaria da Mulher ela é uma responsabilidade coletiva de todos nós. Eu sou a figura pública, eu sou quem está liderando esse processo há 5 anos, mas todas as mulheres e homens que constroem esse trabalho com a gente também são corresponsáveis. E a gente está colhendo tanto fruto, mas também os desafios disso tudo. Então, não é apenas a minha vida que é afetada, é a vida de todas as mulheres do Rio de Janeiro e também das suas famílias. Então, saber que eu posso tirar minha licença maternidade com paz, com tranquilidade, poder estar cuidando da Antonella, mas saber ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro permanece recebendo o melhor trabalho de todos, independente da minha licença, isso traz para mim ali o sentimento de missão cumprida, né? E de que ninguém pode ser insubstituível. A gente tem que ter o sentimento de partilha, de troca, né? E como eu disse, de corresponsabilidade. E é claro, com vocês da Rio Ônibus, essa corresponsabilidade ela já existe há alguns aninhos, porque a gente Sim. tem feito vários trabalhos e vocês sempre aceitaram as missões, né, e partilham dessa missão com a gente, não só enquanto instituição, mas com toda a equipe também que constrói com vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem com a gente nessa.
Pô, a gente que te agradece. Então, Joyce, para a gente dar início aqui, queria que você contasse para a gente o que é o Emprega Elas e como é que surgiu a ideia desse projeto. O Emprega Elas, ele vem de uma realidade muito cruel, não só apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, né, que é o desemprego das mulheres. Porém, quando a gente fala do desemprego dessas mulheres, Paula, a gente traz alguns recortes muito profundos, que é mulheres mães, quando elas tentam novamente retornar ao mercado de trabalho, esse desemprego é ainda mais cruel. Especialmente mães de filhos pequenos, entre o pós-licença maternidade e também naquela idade de até 10 anos. Quando a gente fala também de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, aí mesmo que o cenário é mais perverso. Então, a violência contra a mulher e a maternidade são fatores que fazem com que muitas mulheres não consigam retornar para o mercado de trabalho. Ou às vezes nem retornar, né, Paula? Às vezes é nem conseguir nunca entrar no mercado de trabalho formal, ou às vezes no empreendedorismo também. E o Emprega Elas vem como resposta a isso. Primeiro, como você já sabe, a Secretaria de Mulheres, a gente tem, né, uma capacidade muito extensa de qualificação de mulheres para o mercado de trabalho. Especialmente nesse público que acabei de dizer, mulheres mães, chefas de família e vítimas de violência doméstica e familiar. Então, nós formamos, né, essa massa para o mercado de trabalho em mais de 50 áreas profissionais, na construção civil, na área de tecnologia, da gastronomia, turismo, idiomas. A gente tem várias mulheres falando inglês, espanhol, francês, enfim, diferentes áreas para que toda mulher possa realizar o seu sonho. Mas só que, Paulo, a realização de um sonho não é apenas o diploma na mão. Esse é o primeiro passo da conquista desse sonho. O depois é justamente nos momentos mais desafiadores, que é o quê? A inserção nesse mercado de trabalho, seja na primeira experiência, como jovem aprendiz, como também no estágio, ou então no momento mais importante da vida de uma trabalhadora, que é justamente esse momento da carteira de trabalho assinada, né? Então, Emprega Elas vem em qual sentido? Ele conecta as nossas mulheres qualificadas pela Secretaria da Mulher, através da Prefeitura do Rio de Janeiro, junto às vagas de emprego das instituições e empresas que aderem ao nosso programa. E a gente fica muito feliz, Paulo, porque justamente o Rio Ônibus, mais uma vez, está com a gente nessa missão. A gente apresentou o Emprega Elas para 17 empresas vinculadas a vocês. Ou seja, um mercado aí de possibilidades. Ah, mas é apenas para motoristas de ônibus? Claro que não. A gente está falando na área de administradoras, na área da comunicação, em diferentes áreas que aí Rio Ônibus vê que há possibilidade de adesão dessas mulheres no mercado e nós fazemos ali o match. Eu fico brincando, Paulo, que é tipo o Tinder, né? O Tinder faz a conexão de alguém que está interessado com outro alguém que está interessado. Não tem nenhuma diferença. Nós pegamos ali a mulher formada numa área de mercado específica e conectamos com uma empresa que tem alguns desejos de profissionais. E fazemos ali aquele match, aquela conexão devida. Então, ou seja, a gente está transformando em realidade, né, a formação profissional com a adesão ao mercado de trabalho. E a Rio Ônibus nessa caminhada com a gente. É uma coisa que é bacana de ver, acompanhando o teu trabalho esse tempo todo, eu me lembro que na nossa primeira conversa, a preocupação de vocês era o acolhimento. Como é que a gente pode acolher as mulheres? No primeiro momento, uma mulher vítima de violência, como que a gente pode fazer? Questão do assédio de tudo. Então, eu vi você preocupada primeiro com o acolhimento. Bem, aí você conseguiu montar toda uma estrutura de acolhimento. Depois você, bom, não basta acolher e ela ficar aqui, escondida do mundo, da vida. Então, a gente tem que qualificar. Foi realmente então, o segundo passo. Vamos qualificar é, essas mulheres, prepará-las para o mercado de trabalho, para uma nova fase da vida delas. E realmente essa consequência. Agora, o empregar, que é o que você falou, não adianta ter o diploma na mão. Beleza, estou com o diploma, me qualifiquei. E agora, o que é que eu faço? Vou tirar mais um diploma ou eu vou trabalhar? Então, é bacana ver a sequência, né, primeira coisa, acolher, preparar e agora colocar no mercado do trabalho. Então, isso mostra a linearidade do trabalho. Não é uma coisa feita, olha, estou acolhendo. Não, isso não basta. A gente tem que fazer aquilo que é o sonho de todo mundo. Encaminhar, inserir no mercado de trabalho, mudar a vida das pessoas. Então, parabéns aí por isso, nesses 5 anos, a gente participou dessas 3 fases. Como é que acolhe, como é que prepara e agora como é que emprega.
E você falou uma coisa interessante, tem qualificadas assim em várias áreas. Se eu sou uma empresa que estou escutando isso aqui, e eu tenho uma demanda por um certo tipo de mão de obra de uma qualificação, mas que não tenha no mercado, que não tenha nem no emprega elas. Essas empresas podem sugerir, podem procurar vocês. Olha, eu tenho uma demanda aqui para uma função que você não está treinando ainda. É possível desenvolver esse treinamento? A gente pode trazer sugestões? Com toda certeza, a gente pede muito isso, inclusive para as empresas, né? Como eu disse para você, são mais de 50 áreas de formação que nós já possuímos na Secretaria da Mulher nesses últimos 5 anos. E, além disso, uma coisa que eu converso muito com as grandes empresas e médias empresas também é, se você observa que não é que, por exemplo, nós ainda não formamos algum perfil de mulheres para aquela demanda, aquela dor da sua empresa, traz para a gente, porque com certeza no próximo ciclo de formação, a gente consegue já aderir a algum contrato, né? Escolher alguma escola de formação para poder preparar as mulheres para aquele mercado profissional. Então, esse caminho de mão dupla já existe, inclusive, Paulo. Né? Algumas empresas já trouxeram para a gente, olha, tem, especialmente na área da indústria, que a gente vê muito, na construção civil também. Sim. Olha, a gente precisa de um tal perfil de mulheres em tal área de soldagem, né? Que é uma demanda específica, uma soldagem específica. Será que vocês conseguem formá-las para a gente? Então, nós formamos gratuitamente para a mão de obra do Rio de Janeiro e a responsabilidade dessa empresa é pelo menos aderir uma porcentagem dessas alunas para a sua mão de obra ali do seu mercado de trabalho. E uma coisa que você trouxe, Paulo, né, foi sobre essa linha, né, que nós construímos nesses últimos 5 anos. Primeira parte que eu tenho muito orgulho é que nesses últimos 5 anos nós seguimos sendo, né, a melhor e a maior secretaria de mulheres de todo o Brasil. Né? Esse é um mérito que a gente traz aí muito para o nosso prefeito Eduardo Paes, que é justamente a certeza que investir em mulheres no mercado de trabalho e no combate à violência, nós estamos investindo no Rio de Janeiro. Primeiro, porque mulheres são a maioria da cidade. Né? Quando a gente vai ver a porcentagem ali de habitantes, nós mulheres somos a maioria. Se nós não investimos na maioria, nós estamos investindo em quê e em quem? Então, essa é uma responsabilidade que o prefeito Eduardo Paes traz muito para a gente e nós trazemos ali como resposta para a cidade. Então, queria até trazer um adendo para as pessoas, especialmente as mulheres que estão nos ouvindo, né? Que se você for vítima de alguma violência na sua vida, você pode procurar o www.mulher.rio. Mulher.rio. Muito fácil, só você digitar no Google, em qualquer rede social, né, ali no seu navegador, mulher.rio, que você vai encontrar todas as informações. E a parte mais legal, Paulo, que a gente também já apresentou isso em outros podcasts aqui com vocês, que essas mulheres conseguem trazer o que ali? As suas dúvidas. Por exemplo, eu estou passando por alguma questão psicológica, esse meu agressor, ele não me bate, mas só que ele é agressivo verbalmente, né? Ele tô com medo, eu tô com alguns temores, eu não consigo mais sair de casa por tanta angústia. Nós identificamos isso como violência psicológica, porque muitas são as vítimas de violência, né, Paulo? Que acham que apenas é violência quando você toma um soco no rosto ou quando você tem algum arranhão físico. Mas não. A violência ela se traz de várias formas e diferentes camadas. E nessa plataforma Mulher.rio, a mulher consegue trazer ali o que ela está passando, os seus medos, as suas dúvidas, e o próprio aplicativo traz a resposta. Olha, você está passando por esse tipo de violência. E o local mais perto de você é esse daqui. E além disso, que é a parte mais legal, traz o georreferenciamento. O que é isso, Joyce? Traz ali o local mais próximo de atendimento de você. E ali, essa mulher entra na nossa rede de apoio. Ou seja, ela vai ter ali gratuitamente psicólogas, advogadas, assistentes sociais que vão dar o suporte inicial para ela romper com aquela violência. Se ela tiver numa situação muito grave, nós possuímos um abrigo sigiloso, que é uma casa secreta na cidade do Rio de Janeiro, para essa mulher conseguir fugir com seus filhos até aquele agressor ser preso ou a situação da vida dela se resolver. E ali, depois, ela entra no programa de qualificação profissional, vai conseguir se formar, até porque, Paulo, eu quero muito que todo mundo preste atenção nesse dado. 46% das mulheres que pedem socorro para a gente estão presas naquele matrimônio porque não tem uma renda para conseguir romper com o ciclo da violência.
46%, ou seja, quase metade dessas mulheres não saem da violência porque não tem o que dar de comer para o seu filho no dia seguinte, porque não tem o que comprar no dia seguinte caso ela rompa com aquele agressor. Então, nós qualificamos essa mulher para o mercado de trabalho e depois que essa última etapa agora, muito feliz que nós estamos lançando, nós estamos conectando junto às empresas esse currículo dessa mulher junto a essa empresa para ela ter ali não apenas o seu diploma, mas também a sua carteira assinada. Ou seja, é ter a sua alegria de volta, é ter a sua dignidade novamente, é ter o seu diploma na mão e o mais importante, é ter o seu dinheiro no bolso para ela poder escolher qual rumo ela deseja para a sua vida. Então, vou te fazer uma segunda pergunta, porque a conversa com você é sempre boa, e a gente já vai permeando aqui mais ou menos o nosso roteiro. O nosso roteiro. Então, a iniciativa que vocês têm de inserir as mulheres no mercado de trabalho, quebrar esse ciclo da violência, da dependência financeira que leva muitas vezes a essa violência, isso tem um impacto na movimentação econômica da nossa cidade. Você falou, a maior parte dos habitantes da cidade é de mulheres. Isso gera um impacto muito grande. Então, na prática, assim, você empregando as mulheres que fazem parte dos programas aí, ampliando esse trabalho, como é que você enxerga isso? Qual o impacto direto, isso até na economia da cidade, no nosso dia a dia? Não, o impacto ele é concreto, justamente por esse motivo, como eu trouxe para você. Um, que somos a maioria da sociedade carioca e brasileira, nós mulheres. E até um fato curioso, Paulo, que o estado do Rio de Janeiro é o estado com maior percentual de mulheres em todo o Brasil. Então, o Rio de Janeiro é o local que mais tem mulheres em todo o país. Isso é um fato curioso para a gente poder também ter a atenção, especialmente às empresas. Segundo, a pobreza, infelizmente, no nosso Brasil e no mundo inteiro, ela ainda tem a cara de uma mulher e mãe. Ou seja, mulheres mães são as pessoas mais pobres no contexto de vulnerabilidade no nosso país e no mundo como um todo. Se uma mulher que é mãe, ela não tem ali o acesso ao mercado de trabalho, o que a gente já pensa diretamente? O seu filho vai estar também em vulnerabilidade. Até porque, Paulo, né, de uma forma muito triste no nosso Brasil, a gente sabe que o abandono paterno ainda é uma realidade muito constante. Eu estava vendo os dados recentemente, né, que 60 mil crianças no nosso país, até o momento atual desse ano, né, nasceram e na hora do registro, os pais não foram lá registrar, os pais homens, no caso. Então, a gente está falando aí de um número muito expressivo, né, de homens que abandonam seus filhos, né, e essas mulheres pegam a carga sozinha do cuidado, do amor, mas é claro, da responsabilidade financeira com essa criança. Eu sou mãe de uma bebezinha de 2 meses, né, a Antonella, nesse momento, e eu sei o quanto que é caro tudo. É a fralda, são as roupinhas, é cada item, né, que ali a gente gasta muito dinheiro. Você imagina uma mãe solo nesse cenário, onde ela precisa cuidar dessa criança sozinha e, além disso, se virar sozinha para trazer uma renda. Ah, Joyce, mas existe o Bolsa Família para isso. A gente sabe que o Bolsa Família é muito importante, mas ele não supre toda a necessidade de um lar. Então, ele vem ali como um reforço, mas não como suprimento total de uma cesta básica, de um alimento, dos itens pessoais de uma criança, que a gente sabe que é custoso. Então, nesse cenário, ô Paulo, a gente está falando aí de uma mudança econômica direta. Se nós mulheres somos aquelas que mais existem na cidade, se nós mulheres somos aquelas que cuidamos da próxima geração, nós precisamos entrar no mercado de trabalho. Porque a gente está falando de uma mudança radical de futuro do nosso Rio de Janeiro. Porque é a gente combater a pobreza na raiz, no momento de hoje, para no futuro, essas crianças de agora já crescerem com novas perspectivas de vida. Ou seja, sem passar fome, sem passar necessidade e tendo já um futuro digno, com escola, com educação, com a sua casa, com todos os itens necessários e, é claro, já pensando no futuro muito melhor que as suas mães, porque ela sabe que ela pode ter um futuro melhor do que o seu passado já teve. Então, empregar mulheres é transformar a economia de hoje do Rio de Janeiro, mas é transformar daqui a 10, 20 anos também o nosso município. E tem um ponto, Paulo, que eu queria muito me direcionar aos empregadores nesse momento, que é
Ah, Joyce, mas a mulher é aquela que precisa levar o filho na escola. Ou então é aquela que, quando o filho está doente, ela precisa, né, ali de uma folga para poder levar a criança no hospital. Sim, mas isso é uma realidade porque o Brasil ainda impôs essa sobrecarga apenas nas mulheres. O filho é de dois, não é? É do pai e é dessa mãe. Por que que nós não podemos também partilhar esse cuidado? Se a criança está doente, por que também o pai não pode também levar, né, no hospital ou buscar ali na creche dentro de uma emergência? Então, uma mudança cultural no nosso Brasil que nós precisamos mudar e que está atualmente no parlamento e já sendo alterado, Paulo, que é a ampliação da licença paternidade no nosso Brasil. Isso tem a ver justamente com esse debate também do emprego. Porque quando nós mulheres vamos fazer uma entrevista de emprego, perguntam para a gente diretamente: você tem filhos? Quantos filhos você tem? E com quem vai ficar essas crianças? Por muitas das vezes, quando o homem passa por uma entrevista de emprego, essa pergunta não é feita para ele. Então, quando nós Verdade. ampliamos a licença paternidade, quando nós partilhamos o cuidado com o homem também, por ele ser pai, nós estamos mudando também a economia do nosso Brasil, que é partilhar o cuidado. Eu falo isso porque eu vivo isso com meu parceiro, né, com o pai da minha filha, e a gente divide as tarefas iguais. Eu trabalho muito, ele trabalha muito, e nós precisamos cuidar da nossa filha. Então, como a gente divide essa missão? E como as famílias brasileiras também precisam cada vez mais reforçar isso, e é claro, as empresas também cobrarem. Porque, Paulo, uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos é que nós, do governo, nós fazemos também as transformações do futuro. Porém, as empresas também são responsáveis por isso, porque nós trabalhamos juntos para a sociedade avançar hoje, mas já pensando no amanhã. Então, empresas, contratem mulheres, tragam palestra para os homens das suas empresas, eduquem esses homens a serem homens diferentes, não violentos e, é claro, pais presentes. E as empresas podem participar dessa mudança cultural. Porque a lei não deve apenas punir, a lei deve ser educativa, para a gente poder já mudar a sociedade brasileira desde já. Então, empresas, façam parte disso. Empregam as mulheres, mas também cobrem desses homens a participação parental nas suas famílias, porque a gente começa a modelar, né, a remodelar, na verdade, o Brasil que a gente tanto sonha, que é sem violência e, é claro, com mais igualdade. A tua colocação está perfeita, você estava falando, Joyce, e eu já estou com 60 anos e trabalho em empresa de ônibus desde os 40, dos 14, então tenho 46 anos de experiência. Eu estava lembrando aqui, A vida inteira trabalhando, hein? a vida inteira, quando eu comecei a trabalhar, é uma coisa que hoje soa muito absurda aos ouvidos de qualquer um, mas eu presenciei isso. Na hora de se contratar mulher em empresa de ônibus, se perguntava, não só dos filhos, se ela já tinha feito a ligadura de troncos, Sim, porque e se contratavam mulheres já mais velhas para não ter o risco dela ficar grávida durante o a licença trabalho, que aí você maternidade. tinha que botar uma pessoa no lugar. Então, raramente se contratava mulheres, ainda tinha uma exigência, que as mulheres já tivessem ligado aos troncos ou que já tivessem os filhos criados, não houvesse um risco, digamos assim, de, se falava, contrair uma gravidez, como se você tivesse Exato, uma doença. Não, ela vai contrair exato. uma gravidez e vai prejudicar o trabalho, vamos ter que substituir. E eu acompanhei ao longo da vida isso mudando, mas não sem resistência. Quando veio a licença maternidade, sei lá, era de um mês, então passou para Quatro 120 meses. dias, acho que hoje é de até 6 meses, eu não sei. Sim, Então, isso foi uma mudança que não foi sem dor. É, políticas de contratação paritária, tanto homens quanto mulheres. Era raro ter uma mulher motorista, hoje são muitas. Você falou de mulher soldadora, era um negócio que não se pensava. Então, tem algumas funções que requerem muita força física, mas a maioria não. Eu estou falando só do universo da empresa de ônibus e da construção civil. Por que não uma mulher colocando lá os azulejos ou trabalhando com tubulação, que não são tarefas tão pesadas, digamos assim. e hoje existe um maquinário para auxiliar também Existe uma nesses área, é serviços tudo isso. pesados, né? Então, tem evolução tecnológica, mas eu acompanho isso ao longo da vida e acompanho hoje essa questão da licença paternidade. E antigamente o pai tinha direito a um dia para registrar o filho. Hoje tem 7 dias, né, que ele Cinco, pode ficar cinco. afastado, entendeu? Então, você trabalha para aumentar para um mês, para dois.
Então, são coisas que a sociedade tem que evoluir, acho que as empresas têm, como você bem disse, a responsabilidade de estar atentas para esse novo mundo, que tudo mudou. Então, as relações de trabalho mudaram, e é essa questão, eu acredito muito nisso, da flexibilidade. Tem certos horários, não. Um ônibus, por exemplo, tem hora certa de sair, tem hora certa de rodar. Até fica mais difícil, mas certas funções internas, não há porque, olha, hoje eu preciso chegar mais tarde porque eu vou levar o filho no médico. Chega, pega mais tarde, cria um banco de horas, sai um pouco mais tarde. Eu vejo as empresas hoje já flexibilizando isso. O que há 30 anos atrás era impensável, não tem hora de chegar e hora de sair. Ah, mas eu tenho que levar meu filho no médico, isso é problema seu. Então, hoje eu já vejo as empresas muito mais abertas para esse tipo de mudança. E é o que você falou, tem que partir da sociedade, não adianta, tem que ter um aspecto legal, muitas vezes sim, porque acelera, força as empresas. Sim. Mas tudo aquilo que parecia impossível 40 anos atrás que eu via, acabou acontecendo por força de lei, pela Constituição, ou porque a sociedade evoluiu e as pessoas, as empresas, assim como as pessoas, tiveram que se adaptar. Então, a tua colocação está perfeita. Eu acho que as empresas, os empresários que estão ouvindo isso, têm que pensar realmente nisso. A sociedade está mudando. E uma coisa que eu aprendi, muito com meu pai, com a minha mãe e tudo, é se põe no lugar do outro. Imagina, pô, Exato. você está falando isso. E se a tua filha, a minha filha, quando nasceu, a Júlia, a mais velha, aí eu fiquei, pô, realmente dá trabalho, a gente precisa da assistência, eu preciso ter mais tempo em casa. Então foi uma coisa que eu mesmo tinha uma cultura formada ali no chão da fábrica e fui aprendendo. Realmente é preciso ter. E eu vi às vezes que eu era diretor, tinha liberdade de sair para levar minha filha ao médico no meio do dia. E um funcionário não, ele não podia ser, mas ele é pai do mesmo jeito, tem uma filha. Então quem vai levar essa criança ao médico? Se a esposa não pode, está com outro filho pequeno também, que acabou de nascer, como é que você faz isso? Então, a gente, nas nossas empresas, a gente começou a flexibilizar isso. E no final do dia, a produtividade era a mesma, o resultado era o mesmo. Às vezes Entendeu? até Mas maior, né, trabalhava com a Paulo? pessoa satisfeita, porque olha, a minha empresa é um bom lugar para trabalhar. Isso faz toda a diferença na hora de prestar um serviço para a sociedade, para ter um cliente satisfeito. Você tem que ter o teu funcionário satisfeito também. É tranquilo, poder vir trabalhar sabendo que em casa está tudo certo. Tem essa tranquilidade. Imagina você dirigir um ônibus preocupado que o teu filho está com febre. Então, é complicado isso, mas acho que as empresas de ônibus estão evoluindo muito. A atual gestão aqui do sindicato tem trabalhando muito essa questão. Eu ia te fazer uma pergunta aqui sobre o papel do Rio Ônibus nessa parceria, mas você já respondeu isso até antecipadamente. Como eu te falei, a gente tem muito orgulho disso também. Mas para a gente já ir finalizando aqui, chegando ao fim do nosso papo, e que eu acho que é de suma importância. A gente falou primeiro da acolhida, depois da preparação, né, dessas mulheres do mercado, agora da preocupação com a inserção real no mercado de trabalho. Eu já estou pensando no ano que vem, porque você não para de trabalhar, a sua equipe também estão sempre com ideias novas, trabalham aí a todo vapor. Então, para o ano que vem, o que é que você já pode ir adiantando para a gente? O que é que as mulheres cariocas podem esperar de novidades aí para o ano que vem, para os próximos anos? O que é que já está em gestação aí no trabalho de vocês, que logo vai se tornar público e o Rio Ônibus estará aderindo e colaborando com mais um projeto de vocês? Bacana, Paulo. Já quero já começar agradecendo também por essa entrevista tão boa e sempre muito qualificada que eu tenho com você, né? Eu acho que a gente precisa de mais espaços como esse, de uma troca, né, boa, agradável, mas também responsável, né, onde a Sim. sociedade possa escutar, aprender e falar, opa, gostei desse assunto, né? Posso trazer isso para a minha vida também, né? Mas falando sobre o futuro, né? Eu volto oficialmente para o trabalho, né, em janeiro, 1º de janeiro estou retornando. Eu falo que eu já começo o ano já ali junto com a minha equipe, já no ano de 2026, com todo vapor, né? Mas nesse processo já desse ano, início do ano que vem, a gente está justamente trazendo muito esse avanço na parte da empregabilidade, que é um dos pontos mais focais que nós vamos, né, trazer no próximo ano, que é a expansão dessa empregabilidade junto às empresas cariocas e também do próprio estado do Rio de Janeiro como um todo. Né? Eu acho Sim. que um adendo importante trazer, eu também sou vereadora, né, como você me apresentou, Paulo, e eu estou sempre voltando para a Câmara de Vereadores para apresentar algumas leis, e a maioria delas também tem justamente esse cunho, né, na temática da empregabilidade, né, e do avanço
desse mercado de trabalho, com todos esses recortes, não apenas na pauta da mulher, mas também outras desigualdades que a gente enfrenta, por exemplo, né, como pessoas com deficiência, né, pessoas autistas, pessoas que estão aí precisando do nosso avanço na lei para que possam ter efetivamente a sua igualdade no mercado de trabalho. Então, esse é o tema que nós mais estamos avançando, que é justamente mais empresas aderirem a esses programas. E é claro, como a gente bem colocou aqui ao longo da conversa, é como a gente também pega as formações e as qualificações que ainda não temos para poder inserir mais gente em mercados mais específicos, especialmente na tecnologia, Paulo. Né? A gente sabe que muita gente está com medo de tecnologia. Meu Deus do céu, inteligência artificial vai tirar meu emprego, inteligência artificial isso, aquilo, outro. E eu sempre falo, não podemos ter, né, a inimizade com a inteligência artificial, muito menos com a tecnologia. A gente tem que tê-la como a nossa aliada e, é claro, estudar, aprender para conseguir avançar nesse mercado de trabalho, que é um dos que mais cresce, mas que falta mão de obra qualificada. Então, também é um dos temas aí que nós estamos cada vez mais avançando para o próximo ano. Já temos muito ao longo desse ano, mas a ideia para os próximos a gente tem ainda mais. Então, ou seja, a expansão, né, da formação em mais territórios, é a expansão do atendimento psicológico jurídico, mas é claro, né, o nosso foco central atualmente, que é a empregabilidade dessas pessoas urgentemente para movimentar a economia do nosso Rio de Janeiro. Então, se preparem que a gente espera lançar muito mais oportunidades, né, para nossas cariocas e, é claro, com impacto para a família inteira. Porque, como eu sempre falo, né, uma mulher com a vida transformada, ela transforma gerações. E a gente sabe que isso é concreto e que isso é falar sobre presente, mas especialmente sobre o futuro também. E, novamente, obrigada aí, Paulo, pela entrevista maravilhosa de sempre. Eu te agradeço e ainda vou te dar uma cola aqui, que estava na minha cola aqui, ainda tem a rede empreendedora, porque não são só Sim, as mulheres para dar empregabilidade, tem muitas mulheres que preferem empreender. é Vocês também têm empreendedores. um trabalho nisso aí, né? Sim, Rede Então, Empreendedora Carioca, a gente lançou também, né, uma formação e um cadastramento deste ano, mas ano que vem a ideia é expandir para mais territórios na cidade do Rio de Janeiro. E, em resumo, é o quê? Você se cadastra na Secretaria da Mulher, especialmente ex-alunas que são formadas na área do artesanato, na área da beleza e outros temas mais de empreendedorismo, né? E nós fazemos o quê? Abrimos espaços de empreendedorismo pela cidade, ou seja, feiras, festivais e outros locais que tem ali uma circulação financeira, ou seja, que vai ter espaço para vender, mas é claro que vai ter gente para comprar, né? Que não adianta só criar feira, tem que ser onde só tenha comprador. a feira sem cliente não vende nada, tem que Não ser. vende nada, né? A gente não está afim disso. Então, a gente tem a nossa rede empreendedora que funcionou esse ano todo, especialmente em momentos de feriados e festas do Rio de Janeiro. Esse ano a gente teve muitos eventos, né, na cidade. Ano que vem também teremos mais. Então, nós entramos nesses eventos, né, com toda a estrutura gratuitamente para essas mulheres cadastradas. Elas conseguem colocar esses seus produtos e serviços, né? E, é claro, fazer parte de uma rede que traz mentoria, formação, atendimento psicológico. Então, é mais um ponto que você trouxe, Paulo. Não é apenas o serviço final, é todo o alinhamento com essa mulher. Então, essa empreendedora não fica sozinha. Ela tem ali uma rede de apoio, que é a nossa rede empreendedora, para poder qualificá-la, apoiá-la e, é claro, ter a entrega final, que é essa feira, né, de empreendedorismo e outras oportunidades também. Então, Joyce, olha, em meu nome aqui, da nossa equipe aqui presente, tem sempre um prazer muito grande de conversar contigo. A gente agradece você estar na licença maternidade, nos concedeu esse tempo aqui para conversar com a gente, em nome A do nosso Antonella deixou um presidente. pouquinho. Tá, tá. Então, agradeço a Antonella por liberar a mãe para participar com a gente aí esse tempo. Em nome do nosso presidente aqui, do João Gouveia, da Márcia Vaz, que é responsável pela área de responsabilidade social, de todo o Rio Ônibus aqui e das empresas, te agradeço. Ó, Antonella, que linda. Oi, Ela Miriam. está prestando atenção, ó. Fala, oi, Parabéns, ó. gente. Pode falar, Paulo. Olha, parabéns aí pelo teu trabalho, parabéns pela Antonella, por tudo que você vem fazendo. E nosso nome aqui, agradecemos por tudo que você tem feito aí nessas parcerias do Rio Ônibus e pela nossa cidade, pelas mulheres da nossa cidade, por tudo. Porque a gente transporta pessoas para lá e para cá, é a nossa função. E quanto mais a nossa economia se movimenta, quanto mais empregos formais são gerados,
quanto mais as pessoas têm emprego, circulam, consomem tudo, mais andam de ônibus. Então, o teu trabalho impacta diretamente a vida das pessoas. É um movimento da cidade, impacta diretamente o nosso dia a dia também, a empregabilidade dos 18 mil rodoviários e tudo isso. Então, são coisas que se somam. Então, se todo mundo tiver um trabalho, tiver essa preocupação, pensar no Rio de Janeiro, pensar na nossa cidade, no nosso estado, a gente com certeza vai longe. E você, como a gente sempre diz, é uma das grandes agentes dessa mudança que vem acontecendo. Então, parabéns aí pelo teu trabalho e muito obrigado. Obrigada, Paulo. Seguimos aqui avante. Espero ter mais oportunidades com vocês, né? Mais novidades e que a gente continue construindo aí o Rio de Janeiro juntos, né? Em prol das famílias do Rio de Janeiro e, é claro, das mulheres. Então, siga aí com a gente, né? Que nós seguimos com vocês e um vai impactando a vida do outro, que é essa que é a parte positiva aí do nosso trabalho. Obrigada, Bom, um abraço. obrigado, então, Joyce. Então, Beijo, olha, pessoal! agradecendo mais uma vez a Joyce Trindade e a Antonella pela participação no nosso podcast. Chegamos ao fim de mais esse episódio aqui do podcast do Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente, continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.